No vídeo anterior abordamos o anexo único, e que conforme as disposições do artigo 11 do novo provimento de publicidade da OAB. Artigo 11. Faz parte integrante do presente provimento o anexo único, que estabelece os critérios específicos sobre a publicidade e informação da advocacia. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Nesse vídeo vamos abordar os parágrafos do artigo 4º e as regulações da publicidade profissional do artigo 5º. Artigo 4º, parágrafo 1º. Admite-se, na publicidade de conteúdos jurídicos, a identificação profissional com qualificação e títulos, desde que verdadeiros e comprováveis quando solicitados pela Ordem dos Advogados do Brasil, bem como com a indicação da sociedade da qual faz parte. No caso, esse artigo se refere que é permitido ao advogado expor suas qualificações, desde que sejam verdadeiras. Parágrafo 2º. Na divulgação de imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, em processos judiciais ou administrativos, não alcançados por segredo de justiça, serão respeitados o sigilo e a dignidade profissional e vedada a referência ou menção a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Esse artigo dispõe que o advogado não poderá expor qualquer material que demonstre sua atuação profissional para se autopromover com o objetivo de captar clientes. Da mesma forma, o advogado não pode publicamente citar seus feitos e êxitos processuais com o mesmo objetivo. O advogado deve primar pela sua dignidade profissional, primando pelo sigilo e caráter discreto de sua conduta, e não devendo testificar de seus feitos. Parágrafo 3º. Para os fins do previsto no inciso 5º do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, equiparam-se ao e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou advogado, inclusive os endereços dos sites, das redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas, podendo também constar o logotipo, desde que em caráter informativo, respeitados os critérios de sobriedade e discrição. Basicamente, o artigo 40 do Estatuto de Código de Ética da OAB proíbe o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, porém permite referência a e-mail. Diante disso, para resolver esse problema, o parágrafo 3º do novo provimento da OAB sobre publicidade equipara ao e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou advogado, inclusive os endereços dos sites, das redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas. Parágrafo 4º. Quando se tratar de venda de bens e eventos, livros, cursos, seminários ou congressos, cujo público-alvo sejam advogados, estagiários ou estudantes de direito, poderá ser utilizada a publicidade ativa, observadas as limitações do caput deste artigo. Parágrafo 5º. É vedada a publicidade a que se refere o caput mediante uso de meios ou ferramentas que influam de forma fraudulenta no seu impulsionamento ou alcance. Agora vamos para o artigo 5º do novo provimento de publicidade da OAB. A publicidade profissional permite a utilização de anúncios, pagos ou não, nos meios de comunicação não vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. Conforme dito anteriormente, o artigo 40 do antigo Estatuto da OAB dispõe dos meios de publicidade vedados, como exemplo, publicidade em televisão, rádios, outdoors, inscrição em muros, panfletos, mala direta e etc. E o artigo 5º do novo provimento de publicidade dispõe que a publicidade paga é permitida, desde que não seja realizada pelos meios não permitidos pelo artigo 40 do antigo Estatuto. E também que observe as disposições gerais do provimento de publicidade da OAB, como por exemplo, o caráter meramente informativo. Agora vamos para os parágrafos do artigo 5º do novo provimento de publicidade. Parágrafo 1º. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honrarias em eventos ou publicações, em qualquer mídia, que vise destacar ou eleger profissionais como detentores de destaque. Parágrafo 2º. É permitida a utilização de logomarca e imagens, inclusive fotos dos advogados e do escritório,
assim como a identidade visual nos meios de comunicação profissional, sendo vedada a utilização de logomarcas e símbolos oficiais da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 3º. É permitida a participação do advogado ou da advogada em vídeos ao vivo ou gravados, na internet ou nas redes sociais, assim como em debates e palestras virtuais, desde que observadas as regras dos artigos 42 e 43 do Conselho de Ética e Disciplina, sendo vedada a utilização de casos concretos ou apresentação de resultados. Vamos agora revisar os artigos 42 e 43 de publicidade do antigo Estatuto, a qual foi citado no parágrafo 3º do artigo 5º do novo provimento de publicidade da OAB. Artigo 42. É vedado ao advogado responder com habitualidade à consulta sobre matéria jurídica, nos meios de comunicação social. Debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advogado. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. A parte 5 desse episódio irá abordar os artigos 6, 7, 8 que disciplinam acerca da publicidade ativa, divulgação de conteúdo e vinculação de serviços da advocacia.